chaves para grandes decisões. Você abriu aí sua Bíblia comigo? João capítulo 6. Abre ela, querido, deixa sua Bíblia aberta. Vamos ler, a palavra do Senhor diz o seguinte. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Isso significa que tinha muita gente por perto, vindo de todas as partes do mundo conhecido na época. Verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha o versículo 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Interessante que Jesus, ele faz umas perguntas assim para a gente, só para testar o nosso coração e entender que nível que a gente está. Importante isso. Verso 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Interessante, esse Filipe aqui era inteligente. É bom, no meio dos discípulos de Jesus sempre tem um que gosta de matemática, né? Ele já faz as contas e ele já é muito previsível. E ele deu uma resposta para Jesus. Jesus, se a gente tivesse aqui 200 denários de dinheiro, nós não compraríamos pão que desse para alimentar todo esse povo. Olha o versículo 8. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha só. Aí vem o André. O André sempre tem um doido, né? Um doido apaixonado, ele quer resolver. E ele vai lá e ele achou um rapazinho, rapidinho, enquanto Filipe estava fazendo as contas lá e falando com Jesus que não tinha dinheiro para alimentar o povo todo. André correu, achou um menino, falou: menino, vem aqui, pega esse pão, esse peixe. E trouxe. Mas mesmo assim ele responde para Jesus: olha, eu trouxe esses 5 pães e 2 peixes, mas aqui que será isso, né? Diante dessa grande multidão. Aí o versículo 10 diz: Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os... Olha aqui. Eram cerca de 5.000 homens. Nesse tempo não contavam-se as mulheres nem as crianças. Mas a gente sabe bem que tinha muita mulher lá, não é? Porque a gente lê os evangelhos, a gente sabe que as mulheres seguiam e abençoavam muito o ministério de Jesus. Então tinha muita mulher ali. E aonde tem mulher, tem criança, não é não? E antigamente o povo gostava de ter muito filho, gente. Hoje em dia que o povo anda meio esquisito. A gente anda no shopping com os nossos 4 filhos e em vez do povo olhar para as vitrines, eles ficam olhando para a gente. A gente é os estranhos no meio do shopping, né, meu amor? É muito engraçado. E todo mundo pergunta: é tudo seu? É tudo meu, é tudo meu. Eu fico me sentindo assim uma milionária. É tudo seu, é tudo meu, é tudo meu. Fico feliz da vida. Antigamente o povo gostava de ter muito filho. Agora você imagina se, faz as contas aí, se para cada mulher tivesse pelo menos uns 5, 6 filhos. Soma isso. Com certeza a gente tinha ali mais de 15.000 pessoas. Fácil, fácil, sim ou não? Era muita gente? Era muita gente. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Papai, essa é a sua palavra. Eu oro que o teu Espírito aplique a tua palavra
aos nossos corações, para, Senhor, que nós não venhamos andar perdidos nem distraídos por tantos ventos que têm soprado, coisas estranhas, tantas vozes gritando ao nosso redor, que a tua doce voz, ainda que ela seja como um leve sussurro, ela nunca se perca dos nossos corações e que nós possamos aplicar com fé a tua palavra, Pai, porque não é na palavra de homens, não é na eloquência de pregadores que nós alicerçamos a nossa fé, mas é na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quando você traz para mim primeiro, eu abençoo. Então veja o que acontece. Nesse texto nós vemos uma das histórias mais conhecidas por nós cristãos, mas nela existem chaves, princípios para você aplicar na sua vida, para que então você veja a multiplicação. Jesus multiplica quando nós entregamos o que temos nas mãos dele. Precisa ir primeiro para a mão de Deus, amém? O que for levado a Deus primeiro em adoração, ele vai multiplicar depois. A palavra de Deus em outro texto, Mateus capítulo 6, no verso 33, vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É interessante que muitas vezes nós vemos no nosso meio pessoas desesperadas olhando para suas vidas e pensando assim: tá, as coisas não estão sendo acrescentadas, pastor, ora por mim. Mas a matemática de Jesus é muito simples: aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Nós não somos um povo que anda correndo atrás de bênção. As bênçãos é quem corre atrás de nós. Aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Esse é o reino que a palavra nos ensina. Paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Isso tem que ser a primazia. Isso deve ser buscado por cada um de nós. E aí então nós veremos todas as coisas sendo acrescentadas. Os discípulos, eles pegaram metade ali do pão, pensa comigo. Jesus abençoou, oferecendo a primeira pessoa. Pensa se eles tivessem feito desse jeito. Pega ali os 5 pães. André tentando resolver a situação. Pedro entra no meio, estou inventando aqui, tá? Estou imaginando. Vem cá, vamos lá, já vamos entregar aqui. Se eles tivessem começado a distribuir aqueles pães e peixes, e eles dissessem assim: pega só um pedacinho, viu? Porque tem bastante gente, só tem 5 pães. O que você acha que ia ter acontecido a hora que o último pegasse o último farelinho que tivesse ali naquele cesto? Desespero total, sim ou não? Coloque Jesus em primeiro lugar. Entrega nas mãos dele. Para de querer resolver as coisas pelas suas próprias mãos. Mas eu entendo, eu sei, eu fiz as contas. Eu sei que você sabe. Tem muita gente que é um excelente administrador. E de repente, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. De repente você está vivendo uma vida muito boa. E ótimo, está de parabéns. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser bons mordomos de tudo que Deus nos dá. E de repente, por ser um bom mordomo, por administrar bem a sua casa e os seus recursos, talvez você esteja tendo uma vida tranquila, mas você ainda não está desfrutando do poder da multiplicação se você não está entregando primeiro para Deus. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida financeira. Antes que a pessoa pegasse ali o farelinho, pensa, Jesus multiplicou. Você consegue imaginar? Gente, o pão crescendo de novo, do farelo virando um pão outra vez. O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. O milagre, a multiplicação aconteceu no momento do repartir. Compreende isso? Nós precisamos compreender. Uma vez eu estava assistindo num fim de ano, quando eu era bem criança. Sabe quando passa aqueles programas na televisão? Eu nem sei se existe isso mais, porque eu não assisto mais televisão tem tanto tempo. Mas tinha aqueles programas de fim de ano, aquelas coisas lá que os cantores, os artistas iam lá e cantavam, sabe?
E uma vez eu vi uma apresentação de uma pessoa da televisão, dá até medo de falar, que acho que não vou falar não, mas a pessoa da televisão que estava fazendo uma apresentação com crianças e eles cantavam esse texto bíblico. E essa pessoa, que nada entende a respeito de Bíblia, estava dizendo ali que era na hora de repartir que o pão multiplicava. E isso ficou ali, eu falei, gente, quantas pessoas estão nas igrejas há tantos anos e não entendem que a multiplicação só acontece na hora de repartir. Primeiro você entrega nas mãos de Jesus, depois você reparte, e quando você reparte é que a multiplicação acontece. Eu quero deixar ao seu coração 3 princípios rapidamente, para você ver a multiplicação sobrenatural de Jesus na sua vida. O primeiro precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. No versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Nós temos visto nessa série de mensagens que a maneira como as nossas finanças, elas são abençoadas, é quando trazemos os primeiros 10% para Deus. Quando nós ministramos aqui aos queridos a respeito de primícias, nós falamos exatamente sobre isso, para que você organize a sua vida financeira, para que o dízimo seja o primeiro, sabe? O primeiro a sair de todos os seus ganhos. Compreende o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a gente já se programa, né, com os débitos automáticos. E ótimo, a gente tem que ser organizado mesmo. Mas que triste é se as primícias daquilo que Deus está te entregando vai ser para pagar o mercado. É a mesma coisa que você dissesse assim, Deus, eu preciso fazer o mercado, que eu não consigo confiar que o Senhor vai prover. Compreende? Então, se organize para que você possa entregar o seu dízimo em primeiro lugar. Apenas Jesus pode abençoar. Apenas Ele. E é através desses 10%, muitos dão um pouco ali, um pouco aqui, mas não veem as suas finanças multiplicarem porque não estão seguindo este princípio. Ah, mas eu preciso pagar essas contas. O que sobrar, eu faço a varredura e se der, eu entrego o dízimo. Às vezes até dá, às vezes até entrega, mas não vê a sua vida abençoada. Não vê, está sempre no sufoco, está sempre desesperado. Está refém daquela ansiedade de pensar assim, meu Deus, será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Uma preocupação exacerbada com o dinheiro. Quanto aqueles que são fiéis ao Senhor, descansam. Por quê? Porque quando você entrega os 10% que é o seu dízimo, o Espírito Santo repousa sobre os 90% e Ele te dá sabedoria para administrar aquilo que Ele mesmo te entregou. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Se você disser, eu não vou dar o meu dízimo para a igreja vai continuar fluindo, queridos. Deus levanta de onde você nem imagina. Para a conferência preciosa ser realizada, nós recebemos ofertas de queridos da Igreja Católica. Porque eles estão vendo aquilo que o Senhor está fazendo aqui, eles estão vendo, uau, eu estou vendo o que Deus está fazendo nessa igreja de vocês, então eu quero fazer parte, eu quero abençoar. Então, se você não quiser dar o seu dízimo, a igreja vai fluir, a igreja vai caminhar. Você que está perdendo, você que está deixando de ser abençoado. E você precisa entender isso. Não é a Maressa que está dizendo, é a palavra de Deus. Por isso é tão importante que a gente leia e compreenda a palavra de Deus. Agora, às vezes as pessoas olham para isso que a gente está dizendo aqui e elas falam assim, mas eu não acho que é assim, não. Eu não acho que é bem assim. Acontece que os princípios da palavra de Deus não dependem do seu achismo ou do meu achismo. A gente precisa parar de se relacionar com Deus a partir daquilo que a gente acha. Eu acho que é assim. Eu li e eu acho que é isso aqui. Deus não é o que você acha. Ele é muito maior do que os nossos meros pensamentos. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e praticar princípios que tem pessoas que estão lá fora. Tem pessoas que entregam dízimo na igreja que nem crentes são, não são nem da igreja católica, mas todo mês vai lá e dá o dízimo. Nós conhecemos pessoas assim. A vida próspera, a vida abundante,
tem para si, tem para abençoar os outros. Mas eu não estou falando de gente rica, eu estou falando de gente milionária. Está me entendendo? Dá o dízimo. Por quê? Porque entende que é um princípio. Não é da igreja católica, não é da igreja evangélica, não é de igreja nenhuma, mas dá o dízimo todo mês. Porque entende de princípio. O que acontece com a vida dele é abençoado. Porque honra a palavra, porque honra um princípio. Então, irmãos, é hora de nós avaliarmos a nossa vida à luz da palavra, não daquilo que falaram para nós, ou daquilo que a gente nada entende a respeito do que está aqui. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de serem abençoados por Jesus, os pães não teriam multiplicado. Não teriam, porque faltou entregar para aquele que tem poder para fazer milagre. Precisa ser abençoado antes, para que então possa multiplicar depois. O mesmo acontece com uma pessoa que oferta um pouquinho ali, oferta um pouquinho aqui, mas não traz primeiros 10%. Você precisa entender que dízimo é uma coisa, oferta é outra. Se você tem uma planilha, e você deveria ter uma planilha da sua casa, para você saber para onde está indo o seu dinheiro, isso é uma boa mordomia, você precisa praticar isso. Tenha lá, primeiro da lista precisa ser o dízimo, é os 10%, e depois, a segunda coisa precisa ser a oferta. Por quê? O dízimo, ele está resguardando os 90% que está com você. O dízimo é um sinal no mundo espiritual que você está dando, de que você entende que é Deus quem te dá. Então, por isso, você honra Ele com as primícias. E você diz, Senhor, eu estou aqui devolvendo 10% apenas, para que o Senhor me ensine a administrar os 90% que estão comigo, com sabedoria. Mas, Senhor, porque eu entendo tanto que é o Senhor quem tudo me dá, eu vou abençoar mais. Então, você separa todo mês uma quantia que está no seu coração, que o Espírito Santo vai falar contigo, para abençoar alguém, para abençoar a igreja, para investir em missões, no avanço e na expansão do reino de Deus. Porque investir nessas coisas é o que mais dá retorno na nossa vida. Se você for perguntar para mim, querido, qual que é o investimento que dá mais retorno no banco? Eu sei lá, eu não entendo nada disso. Mas eu tenho certeza, eu posso afirmar para você, que eu sei quais são os terrenos que dá colheita. Abençoa o reino de Deus. Oferta em missões. Semeie na vida de profetas. Isso dá colheita. Agora, aí você tem que ter também a sua inteligência, procurar, né, alguém que te ensine, se você quer também investir com sabedoria os seus recursos, né? Então você faça com inteligência, não vai se meter em jogos, não, porque isso é uma loucura. Invista direito, faça direito com sabedoria. Amém? Está comigo ainda? Segundo, para que você possa viver na sua vida a multiplicação sobrenatural, você precisa entender que os recursos que o Senhor te dá precisam ser distribuídos antes de ser multiplicado. O verso 11, a parte B do versículo, vai dizer: e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, para ser abençoado, primeiro precisa trazer para o Senhor. E para multiplicar, precisa ser compartilhado com os outros. Isso quer dizer ofertas para missões, ofertas para alguém, oferta para o reino de Deus, etc. Se os discípulos tivessem comido os pães, depois que Jesus abençoou, não teria multiplicado, teria? Não. Pensa comigo, com certeza eles estavam com mais fome que todo mundo ali, porque eles estavam com Jesus há bastante tempo, né? Jesus estava ali pregando há bastante tempo, e eles andando com Jesus de um canto para o outro. Imagina se eles tivessem pensado assim, vamos comer primeiro a nossa parte, depois a gente distribui. Não teria acontecido. Não teria. Teria o potencial de multiplicar, mas não teria multiplicado. Muitas vezes é isso que está acontecendo com a sua vida financeira. Tem potencial para multiplicar, mas não multiplica. Por quê? Porque o Senhor está olhando o seu coração. Então não é sobre quanto você vai dar. Compreende? Lembra aquela parábola lá da viúva pobre que deu lá 2 moedinhas e Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros? Não é sobre quantidade. Como eu disse, Jesus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono de tudo. A Bíblia diz dono do ouro e da prata. Mas Ele está preocupado com o seu coração. Porque se o dinheiro está no seu bolso, está tudo bem. Se o dinheiro está no banco, está tudo bem. Mas se o dinheiro está no seu coração, é um problema sério. É um problema sério. Porque a Bíblia diz, nos ensinos de Jesus, que ninguém pode servir a 2
senhores. E quando a Bíblia está falando sobre isso, está falando sobre Cristo Jesus e as riquezas. Então, se o dinheiro está no seu coração, é um sinal de que Jesus não está lá. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas pessoas são fiéis nos dízimos, mas não ofertam nada além. Sabe? Quando o pastor chega aqui, quando eu chego aqui, quando o irmão chega aqui e diz, vamos levantar uma oferta aqui para a gente fazer tal coisa. Ah, mas eu já dei meu dízimo. Deixa que alguém dê. Você está só deixando passar uma grande oportunidade de ver as suas finanças sendo multiplicadas. Porque semente não é para comer, semente é para lançar na terra. Toda vez que você lança uma semente, o que acontece? Você colhe em multiplicação, não é assim? E Deus dá, a Bíblia diz, o pão para o alimento e a semente para quem semeia. Então, o que você está fazendo com as sementes que Deus está te entregando? O que você está fazendo? Toda oferta de fé tem um nome. Toda oferta de fé tem um nome no reino espiritual. Quem é? Qual é o nome da oferta que você tem com você, das coisas que Deus tem te abençoado, para que então você possa compartilhar? E terceiro, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Depois que todos receberam o suficiente, eles receberam o que, gente? O suficiente. Suficiente para comer. Disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus não gosta de desperdício, sabia? Não gosta. Não gosta. Eu lembro que a minha mãe falava isso pra gente, ela ensinava, você não pode deixar comida no prato, não pode desperdiçar, não, assim, a mãe de você, mãe tudo igual, só muda de endereço. E é porque Jesus não gosta mesmo, que a gente trate as coisas com descaso, sabe, como se elas não tivessem valor, como se de repente você não entendesse que tem muita gente que não tem aquilo que você tem, então não desperdice, não trate de qualquer jeito as coisas que Deus está te dando. Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Veja, eles começam a entender o poder sobrenatural que estava sobre Jesus. Eles começam a entender que não se tratava apenas de mais um mestre. O povo daquele tempo, o povo de Deus, já estava habituado a ver muitos rabis, muitos mestres, muitos que primeiro se assentavam para aprender com os outros, depois, quando completavam os seus 30 anos, se levantavam para ensinar nas sinagogas. Jesus era um mestre, mas então eles começam a observar que Jesus não era apenas mais um professor no meio de tantos que havia naquele tempo. Jesus carregava algo sobrenatural. Então, quando eles veem que de 5 pães e 2 peixes sobram 12 cestos, quantos eram os discípulos? 12. Veja que profético. O Senhor está dizendo, entrega para mim, reparte com todos, vai sobrar na vida de cada um de vocês. Se você vive esse princípio na sua vida, você vai ver sobrar e não faltar. Você vai ver sobrar, querido. Todo mês você vai ver assim, olha aqui, olha, posso abençoar mais. Posso abençoar mais. Posso abençoar mais. Será que você tem orado? Como tem sido as suas orações? Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ou será que você tem orado assim, Deus, eu quero abençoar. Deus, eu quero ser a resposta na vida de alguém. Deus, eu quero ter para dar ao Senhor. Eu quero ter para repartir, para semear na vida da igreja, no reino de Deus. Quando nós vemos o que Jesus faz de forma sobrenatural, quando nós praticamos princípios estabelecidos na palavra de Deus, nós celebramos a abundância, nós evitamos o desperdício e então testificamos milagres da parte de Deus. Qual foi o último milagre que você viveu na sua vida financeira? Não precisa responder uma pergunta retórica. Pensa aí no seu coração. Qual foi o último milagre que você viveu? Ou melhor, será que você já viveu algum milagre na sua vida financeira? Ao ponto de você ter praticado princípios
Princípios que tem gente que está lá fora, está praticando e está sendo abençoado. Quando foi a última vez que você fez essas coisas que nós estamos conversando aqui, você viu Deus abrindo as portas, Deus fazendo surgir, do Senhor abençoando de onde ninguém imaginava, sabe, aquele recurso chegando, Deus te dando mais e abundantemente mais? Quando foi a última vez? Quando nós vivemos isso, nós podemos testemunhar dos feitos do Senhor, celebrar e agradecer. Abundância e satisfação não significam desperdício, porque o luxo é que ostenta, a sabedoria não desperdiça, a sabedoria tem regras, limites para a sua entrega. E nós que somos filhos de Deus, que desfrutamos da realeza que Ele colocou em nós, vivemos dessa forma, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Hoje celebramos a bênção e o milagre de Jesus, e essa é a base da nossa fé e da nossa prosperidade. Não é apenas o nosso gerenciar. Se você gerenciar bem, você vai muito bem. Mas se você viver princípios bíblicos, você pode viver exponencialmente. Creia nos milagres de Jesus, creia nas promessas de Deus. Joel capítulo 2, no verso 24, diz que as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Essa é uma promessa de Deus sobre nós. Essa é uma promessa de Deus sobre aqueles que praticam princípios. Princípios, palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina de capa a capa o poder da generosidade, o poder multiplicador que reside em uma entrega genuína. Da oferta de Abraão, seu servo, Deus fez um grande povo. Da oferta de Jesus na cruz, seu filho, Ele fez um grande povo. E da sua entrega, da entrega que o Senhor está agora mesmo queimando no seu coração, o que Deus pode gerar. Assim é o Evangelho. Nós recebemos, celebramos e saímos para repartir. Recebemos, celebramos e saímos para repartir. De um Ele multiplica milhares, de uma entrega Ele faz o milagre de uma abundante colheita. De uma decisão de fé, Ele gera um rio vivo. Olha o que diz João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Queridos, quantos mais textos da palavra de Deus você precisa para entender que existe um poder de multiplicação na sua entrega genuína? A consagração transforma o pouco em abundância. Ao entregar as nossas vidas e os recursos que Deus tem nos dado com gratidão, Ele multiplica conforme a sua santa vontade. O segredo está na entrega, o segredo está no alinhamento de coração, o segredo está em viver por fé na palavra, o segredo está em praticar princípios da palavra, o segredo está em planejamento com sabedoria e, acima de tudo, obediência. Obediência. Em nome de Jesus. Amém?